Olá pessoal, meu nome é Jamile Barbosa e nós estamos começando mais um História 24 Horas e o assunto hoje é Nova República. Vamos primeiro nos localizar no tempo e no espaço. Nós estamos falando da Nova República, é algo que acontece a partir de 1985 e dura até os dias de hoje na história do Brasil, dentro da periodização que é comumente utilizada, nós estamos falando do período da República, que começa lá em 1889. Dentro da história mundial, a gente está falando de um período conhecido como Idade Contemporânea, que começou lá com a Revolução Francesa e dura até os dias de hoje. Então, nós já nos localizamos e vamos entender o que foi que aconteceu no Brasil com a nova República. Mas, de primeira coisa, vamos para o óbvio, né? A República Brasileira era dividida em vários períodos. Então, o primeiro período da República, de 1889 até 1930, fica conhecido como República Velha. Se tem uma velha é porque tem uma nova. E essa nova vai aparecer exatamente com o fim da ditadura militar, em 1985. É um período que a gente vai conhecer aí uma ampla democratização e uma estabilização econômica do país. Isso tudo devido ao cansaço, a palavra é essa mesmo, ao cansaço, porque durante 21 anos, durante os governos militares, a gente tinha o mesmo grupo de pessoas comandando e esses grupos não conseguiram resolver os problemas sociais e econômicos brasileiros. Então havia aí uma vontade de mudança e isso vai fazer com que no final de 1983 e início de 1984 se inicie uma campanha pelas eleições diretas para presidente da República e milhões de brasileiros foram às ruas pedir o fim da ditadura militar. O nome dessa campanha era Direta Já. Então, o movimento exigia o fim da ditadura militar e as eleições diretas para a escolha do sucessor do general Figueiredo, que foi o último governador, o último presidente militar. Então, essas diretas já, elas envolviam panelaços, buzinaços, comícios que envolviam uma grande quantidade de população, artistas que cantavam o hino nacional. As cores utilizadas eram o amarelo, que era a cor das diretas, que vai tomar conta de todo o país. Então, houve uma votação no Congresso Nacional em 25 de abril de 1984 e teve uma grande maioria de votos, mas as eleições diretas para presidente da República ainda não foram aprovadas. Então, a gente vai ter uma eleição indireta do sucessor de Figueiredo, que acontece no dia 15 de janeiro de 1985. Lá só vão votar senadores, deputados federais, e sendo que os militares dessa vez ficarão de fora. O PMDB lançou como candidato à presidência Tancredo Neves, que venceu as eleições. Porém, Tancredo veio a falecer logo após tomar posse como primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura militar. A alegria de pobre dura pouco, né, minha gente? Pois é. Quem ficou no lugar de Tancredo? Tancredo era amado e idolatrado porque ele participava da luta contra a ditadura militar. Mas o vice dele era José Sarney. E aí tinha um medo, porque José Sarney tinha um pezinho ali nos militares. Então a gente vai ter um medo, entendeu? Da volta dos militares, de que por fim, a democratização não saísse. Então, Sarney assume, vai pegar o governo de 1985 até 1989, é o início da chamada Nova República, é com ele, e durante o mandato vão ocorrer importantes fatos, tanto no campo político quanto no campo econômico. No político, foram estabelecidas as reeleições diretas em todos os níveis, prefeito, governador, para todo mundo. Além disso, a gente vai adotar o voto do analfabeto, que não existia isso. Isso tudo também vai estar somado aí à nova Constituição, que vai ser escrita em 1988 e a gente fala já um pouquinho sobre ela. No campo econômico, o governo adotou uma medida de impacto. Isso se deu no dia 28 de fevereiro de 1986, quando ele implantou o chamado Plano Cruzado, que substituiu a moeda cruzeiro pelo cruzado. Inicialmente foi tudo muito bem, foi aceito pela população. O problema é que o plano acabou se mostrando um fracasso. Com mercadorias faltando, empresários mudando de preço a toda hora, a todo instante, além de aumentar o valor dos aluguéis. A inflação subiu absurdamente, trazendo uma crise econômica. Em 1989 foi decretado outro plano, o Plano Verão, que congelou preços e salários e substituiu o cruzado pelo cruzado novo. Ao fim do governo Sarney, nós tínhamos 70% de inflação ao mês. Tem noção do que é isso?
é praticamente 100%, minha gente, de aumento. Uma coisa R$ 10 esse mês, no outro mês já estava tipo quase 20, né? No caso 17, para fazer a conta bonitinha. Vocês sabem que eu também sei um pouquinho de matemática, né? Então assim, durante esses planos tem uma figura interessante. Logo na implantação do plano cruzado vai ser também falado sobre os fiscais do Sarney. Então tinha uma galera que ia fiscalizar as mercadorias para ver se não estava tendo um aumento abusivo. Aí ele contou com o apoio da população. Mas vamos falar de uma coisa extremamente importante dentro do governo de Sarney, que foi a Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã. Sim, ela foi eleita em 15 de novembro de 1986, foi eleito a Assembleia Nacional Constituinte, que era o grupo responsável por elaborar uma nova Constituição que inicia seus trabalhos em 1º de fevereiro de 1987. Em 1988, a Constituição está pronta e ela é promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Pessoal, quando eu estou falando que ela é promulgada é porque ela foi feita democraticamente com a participação do povo, tá? E seus representantes. Aos trabalhadores, o documento garantiu o direito à greve, jornada semanal de 44 horas e mantinha alguns direitos já conquistados. Outras mudanças é que foram estabelecidos 2 turnos para eleições de presidentes, governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil votos e o voto opcional para pessoas entre 16 e 18 anos. A Constituição previa a redistribuição dos impostos em favor de estados e municípios, benefícios de proteção a empresas brasileiras de capital nacional e limite de 12% ao ano de taxas de juros. É importante lembrar que o documento também garantia o fim da censura do rádio, da televisão, do cinema, garantia a proteção ao meio ambiente e mandato de 5 anos para o presidente da República, né? Garantia o fim do mandato, viu, minha gente? De 5 anos. Agora a gente vai ter de 4. Detalhe importantíssimo que eu tenho que falar aqui para vocês. A nossa Constituição Cidadã, ela tem um probleminha. Ela é extensa, ela é enorme. Por quê? As pessoas estavam com muito medo, as pessoas estavam saindo de uma ditadura militar, então elas vão criar aí uma infinidade de artigos. E isso não é bom, sabe por quê? Porque essa infinidade aí de leis vai sempre garantir que haja uma brecha para que as pessoas consigam burlar leis que foram tão demoradas para serem conquistadas, né? Mas por bem ou mal, a Constituição ela é extremamente importante para o seu país. E a nossa, se você quiser saber tudo que está lá, todos os seus direitos e seus deveres, que está lá naquele documento, é aquele livro que devia ser a Bíblia de toda pessoa também. Não podia ser só de Deus, não. Tem que ter outra Bíblia junto, a Constituição. Porque aí você, conhecendo a Constituição, você está cobertado. Você sabe o que você pode e o que você não pode fazer dentro da sua nação. E saber também o que pode cobrar, né, minha gente? Tá lá. Então, nós vamos parar um pouquinho por aqui, porque nós vamos dar uma respirada. Não, nós vamos dar uma respirada e a gente volta já com a segunda parte da nossa aula, ok? Voltamos já.